Mistério da Vida, do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Neste livro, o autor espiritual nos relata várias experiências e várias lições específicas. Esclarece sobre como os pensamentos agem poderosamente modelando a vida. Emmanuel expõe com simplicidade, por meio de ideias claras e inteligentes e por comparações baseadas no dia a dia, os efeitos que o pensamento gera na intimidade de cada um e no mundo onde vive. Explica também a ligação entre emoções e pensamentos, evidenciando que o ser humano tem a capacidade de gerenciá-los em benefício do progresso. Entretanto, chama-nos a atenção, além do seu propósito, a origem do livro. Relata o autor que o livro é a adaptação de uma simples cartilha falada no mundo dos espíritos, que dispõe na espiritualidade, nas tarefas junto aos espíritos em trânsito para a reencarnação, utilizada nas escolas da regeneração. Isso mostra, indubitavelmente, que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual estão redondamente enganados, que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual depois do túmulo definem-se contra o Evangelho. A reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. É a base, é o verdadeiro alicerce do Espiritismo. Mas, antes de reencarnar propriamente, nós temos uma preparação. Temos um planejamento reencarnatório. Porque a reencarnação não ocorre de maneira fortuita. Nem sempre os objetivos planejados são recordados. Certamente, na volta, serão avaliados se conseguimos ou não. O livro Pensamento e Vida nos é oferecido, conforme Emmanuel, para todos nós internados na esfera física, com vista a nos informar que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, sabemos que tudo é temporário. Perguntamos, o que é mais importante em nossa vida? Tudo muda. Não mudou ainda a concepção do próprio homem em si mesmo. Mas aí nós temos uma coisa que caracteriza a nossa própria individualidade, que chama-se mente. A mente reflete o mundo que nos cerca. Da mesma forma, projeta nele as imagens que trazemos em nosso íntimo. A mente é o espelho da vida em toda parte. É o espelho vivo da consciência lúcida. O mundo inteiro, é um espelho de nós mesmos. Tudo reflete. Carência, desamor, misérias, alegrias, tristezas, e por aí vai. Se nós pudéssemos comparar a mente a um grande escritório, cheia de setores de serviço, dividida em departamentos, nós teríamos 4 departamentos importantes. Primeiro, o departamento do desejo, onde se operam os propósitos e aspirações. Depois, o departamento da inteligência, onde estão os patrimônios da evolução e da cultura.
3, departamento da imaginação, amealhando o ideal, as riquezas do ideal e da sensibilidade. E 4, o departamento da memória, arquivando todas as nossas experiências. Mas acima de todos os departamentos, aí está o gabinete da vontade. Temos o gabinete da vontade que gerencia a tudo. E aí como é que a mente se nos apresenta? Como é que a mente apresenta para cada um de nós em cada situação? Para os seres primitivos, ela se apresenta sob o jugo do instinto. Para nós, almas humanas encarnadas, entre as ilusões da inteligência. E ela, a mente, revela-se nos espíritos aperfeiçoados, como brilhante e precioso, retratando a glória divina. Então, atravessando uma grande ponte entre a animalidade e a angelitude, a nossa mente é interpretada como a nossa consciência desperta. Como espelho da vida, ela apresenta 2 elementos que lhe caracterizam. O coração, que lhe é a face, dentro da dimensão dos sentidos. Então, essa face, quanto mais polida, imagens serão mais nítidas. E o cérebro, que é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Isto opera na dimensão da inteligência. Segundo André Luiz, em Ação e Reação, o pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Joana vai um pouco mais além e diz que o pensamento é força viva e atuante que procede da mente, que tem a sua sede no ser espiritual. Então a mente gera a força do pensamento, que a tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Nós, todos, mostramos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares. Se os pensamentos são malévolos, surge uma corrente fluídica que impressiona penosamente. Já, ao contrário, se os sentimentos, ou melhor, os pensamentos são benévolos, envolvem-nos numa agradável eflúvio. Então, daí se nota a diferença das sensações. Porque, segundo Eurípides Coe, o espírito para a criação dos pensamentos utiliza os seguintes instrumentos. A mente, o grande gerador de força eletromotriz, proporcionando a força criadora. Depois temos a vontade, que controla tudo, funcionando como uma usina, armazena e distribui a força gerada pela mente. Nela, na vontade, nós temos um interruptor que decide o movimento ou a inércia. Depois, o cérebro. O cérebro é um instrumento que traduz a mente, gerencia não só a formação dos pensamentos, mas suas ações físicas e extrafísicas. O cérebro é como se fosse um grande dínamo que produz a energia mental. A seguir, os sentimentos. Ora. Os sentimentos são os consultores e os indutores do pensamento. Está no campo, exatamente da dimensão do coração. E as emoções? É delas que resultam
a expedição ou a recepção dos pensamentos, para finalmente as ideias, que são as elaborações originais do pensamento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 833, os Espíritos nos diz: é no pensamento que o homem goza de liberdade sem limites. Mas, já na questão 834, eles dizem: o homem é o responsável pelo seu pensamento. Então, meus irmãos, demonstração experimental chegou à conclusão que pensamento e a vontade são forças plásticas organizadoras. A vontade é quem dirige nossos pensamentos. Então, a individualidade humana pensante é uma potência primordial que tem no universo a sua realização. A harmonia do universo igualmente se encontra no ser humano. Nós somos um todo. E claro que o pensamento contínuo, por isso mesmo, é um fluido vivo, subproduto do fluido cósmico, que gera potenciais energéticos. Nós pouco lembramos dos acontecimentos passados, ou quase nada, mas estão eles nos traços presentes dos nossos pensamentos e atitudes. A partícula do pensamento é uma força viva e poderosa, é um átomo possante. A inteligência que mobiliza lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, vivificador ou mortífero, doce ou amargo. Então, não existem barreiras para o pensamento. O pensamento emite uma frequência para o universo e retorna para você. O desânimo, a tristeza, a raiva, o medo. Então, é evidente que tem no universo a sua realização. Porque todas as obras humanas constituem resultante do pensamento das criaturas. O bem e o mal, o belo e o feio, vieram antes de tudo na fonte mental. Porque toda a programação existencial começa no pensamento. Então, claro fica que em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca. E no texto, Emmanuel deixa bem claro, abre aspas, tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, é desafiador, verdadeiramente desafiador lidar com o mundo dos nossos pensamentos. É desafiador dominar esse mundo. Porque toda ideia tem um conteúdo emotivo e um compromisso por trás dela. Por isso é muito difícil mudar um pensamento. Ele está perfeitamente entranhado no nosso psiquismo há muito tempo. Vejam, por exemplo, a questão da violência, em que pese o homem lute constantemente na construção do caminho da paz, ele ainda é um fascinado pela violência. A violência está entranhada no seu psiquismo. Então, quando surge o problema e que querem resolver na base da filosofia do imediatismo, sobretudo para sentir-se
contemplado nas suas exigências, nos seus caprichos pessoais, usa-se de violência. E a violência está entranhada no psiquismo do homem através de pensamentos históricos. Não sai tão facilmente. Porque ninguém processa puramente energia. Também se mistura sentimentos e emoções. E olha, sentimentos e emoções influem na densidade do perispírito. A densidade do perispírito é uma razão direta, uma proporção direta, ou melhor, diretamente proporcional ao estado de evolução de cada um. Então, não é tão fácil renovar pensamentos. É preciso uma enorme, uma grande capacidade de renúncia e, principalmente, uma profunda dominação de si mesmo. Então, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Se o pensamento é força viva e atuante, o ser humano recebe diariamente uma quantidade enorme de pensamentos. Segundo a Joana, em torno de 60 mil pensamentos por dia. E isso demonstra a grandeza da sua organização mental. São bilhões de espíritos, trilhões de pensamentos, que pela força invencível da atração, isto é, a sintonia, todos aqueles que trafegam em ondas de igual vibração interagem, se juntam, passando a perambular pela psicosfera, formando torrentes vibratórias poderosíssimas. Daí, nós temos pensamentos e pensamentos que chegam e saem, mas tem uns que demoram um pouco mais. Esses se formam aquilo que chamamos de ideia fixa, que não deixa de ser um transtorno mental psiquiátrico ou até mesmo um pensamento obsessivo. E tem aqueles outros que demoram tanto mais do que as ideias fixas, formando o que se chama de forma-pensamento, e que André Luiz definiu muito bem, dizendo-nos que forma-pensamento, abre aspas, são ideias projetadas pela mente humana e materializadas no mundo espiritual, construções substanciais na esfera da alma que se mantém pela força de sustentação dos nossos pensamentos. Então, forma-pensamento é uma energia possante. E se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes do pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Nós a todo tempo influenciamos, nós a todo tempo somos influenciados. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Não tem para onde correr. Estamos ligados num todo. A atmosfera favorável à transmissão do pensamento tem como elementos fundamentais para a sua formatação, primeiro, a afinidade fluídica. Envolve os sentimentos. Segundo, a sintonia vibratória ou do pensamento, que é a própria assimilação da corrente mental. Essas duas condições são as duas leis da comunicação espírita. Desde quando nós consideramos também que sintonia é um fenômeno de harmonia psíquica e de sentimentos, funcionando
naturalmente, à base de vibrações. Porque ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Mas, infelizmente, ainda existem muitos homens que custa crer na influenciação das ondas do pensamento. É lamentável, mas isso é verdadeiro. Então, a harmonia espiritual, ela é criadora. Ou melhor, o pensamento é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele, o pensamento, construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Vejam bem, está no poder da prece o pensamento. O pensamento está no poder da prece. A corrente fluídica de transmissão apresenta uma energia diretamente proporcional à energia do pensamento e da vontade entre quem ora e a quem é dirigida a oração. Então, muitas vezes, certamente, no processo de cura à distância, o pensamento funciona como uma extensão das mãos do magnetizador de suas energias. Os espíritos, conforme a Gênese no capítulo 14, item 14, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, com auxílio do pensamento e da vontade. Então, nós sabemos que, tanto no mundo físico como no mundo astral, as criaturas que pensam claramente, desenvolver a harmonia interior ou a ordem mental. Isso nos leva a repetir o que disse Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Abre aspas. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os seus pensamentos, com os nossos pensamentos, melhor. Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo físico é composto. Então, Leon Denis já disse isso há muito tempo, que modelamos tudo, certo? Com os nossos pensamentos, que produzem imagens, que imprimem na matéria sutil. Então, urge renovar as atitudes mentais na obra do aperfeiçoamento próprio, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, a nossa mente é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores, com o objetivo de aperfeiçoamento. A aprendizagem espiritual relativa em cada indivíduo depende da vigilância espiritual, preservando os conteúdos em elevada origem de pensamentos. Então, saber canalizar ideias, disciplinar o fluxo dos pensamentos, coordenar os impulsos mentais, constitui tarefa do espírito, que naturalmente expressará seus conteúdos evolutivos. Então, a verdadeira união com o bem constitui vínculo de identificação com o pensamento divino, porque o reflexo mental mora no alicerce da vida. Esse é um imperativo. É uma fonte divina que nos fornece valores imortais, que, de acordo com os pensamentos que forem cultivados, assim será a existência de cada um. O ser humano, certo? O ser humano é o seu pensamento. Então, urge
através da educação mental, lutarmos contra os pensamentos disparatados. Então, precisamos construir em nós próprios, pensamentos mais saudáveis. Porque no espírito, as forças atuantes são o pensamento, sentimento e vontade. E no conjunto é uma importante força transmissora de energias. Porque, indubitavelmente, somos condutores de nossa vida. A vida responde de acordo com o que pensamos. E o Eurípides School também deixou escrito para nós que no reinado da nossa existência, o espírito é o rei e o reino é o pensamento. Portanto, de acordo com os pensamentos, assim será a existência de cada um. O corpo reflete nossos pensamentos, nossas crenças. Estejamos assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa segurança, nessa atitude, refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Com o coração, que é a face do espelho, sintonizado ao bem, ao belo, à justiça, à caridade, ao amor, será um espelho que refletirá de maneira clara o que existe no mundo. De outra forma, se temos sentimentos malévolos, pensamentos esdrúxulos, é evidente que as imagens serão completamente distorcidas. Porque, de acordo com o próprio Emmanuel, toda a realidade é do Espírito. E toda a paz é do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. Isso está escrito no final do livro Caminho da Luz. Então, como eu disse a vocês, pensamento emite uma frequência para o universo. Sempre que se pensar a respeito de uma ocorrência desagradável, está na hora. Está na hora de alterar a maneira de elaborar as ideias. E Emmanuel também nos recomenda. Diz ele, toma cuidado com os teus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Toma cuidado com suas palavras, pois elas se tornam ações. Toma cuidado com tuas ações, pois elas se tornam hábitos. Toma cuidado com os teus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. Toma cuidado com o seu caráter, por ele se torna o seu destino. O seu destino que tem um roteiro por você traçado, que tem um caminho que precisa ser construído. Então, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que, através dos seus mensageiros e dos nossos guardiões, inspire-nos a vontade de imprimir em nossa alma o teu Evangelho e de prosseguirmos essa caminhada desassombradamente, estudando as lições do Mestre e aprendendo-as na prática do dia a dia. Mestre amado Jesus, ajuda-nos, ampara-nos em nossa fraqueza e pelos bons amigos espirituais de nossos guardiões, ajuda-nos a manter o equilíbrio, a moderação, a prudência e a previdência em todas as coisas em que estejamos envolvidos pelo pensamento, pela palavra e pela ação. Assim, nós, enquanto individualidade humana pensante, poderemos melhor nos harmonizar com o universo e seguir a nossa caminhada evolutiva no processo
de aperfeiçoamento, aproveitando todas as oportunidades de aprendizado. Muito obrigado. Deus seja louvado.